Todo o povo de Israel acompanha a Arca da Aliança até chegar no Templo de Jerusalém, a casa de Deus. Seguindo com o povo, Abisaque está triste porque descobriu que Salomão se deitou com Mazaape. Naamá, a amonita, tenta descobrir por que Abisaque está triste. Enquanto isso, o exército de Rezon tenta chegar nas terras do rei Salomão. Mas o Senhor Deus Todo-Poderoso levanta um obstáculo para impedir dos guerreiros do bandido do Rezon seguir em frente. Rezon fica espantado com a força poderosa do Senhor Deus de Israel. Vale dizer que Deus Todo-Poderoso prometeu ao rei Davi que na época de seu filho não haveria guerras. Os guerreiros de Rezon ficam com medo de seguir em frente. Sibecai avisa aos outros soldados sobre a possível presença do inimigo do Rezon durante a inauguração do templo. Mazaape, por se deitar com o rei de Israel, se mostra por cima da situação. Abisaque ferve de raiva e fica com vontade de arrancar os cabelos da ruiva, assanhada do pedaço. Naamá, grande amiga, aconselha Abisaque a ter calma, pois ela está grávida e não pode ter raiva. Naamá avisa Roboão que teme por Abisaque, que está grávida e tem certa idade depois de ter 2 meninas. Falando nas meninas, Tafte e Mazebate, elas aplaudiram a briga da mulherada do harém. Se você gostou da briga das mulheres com as meninas de Abisaque, comente aí. Nebsete tenta se aproximar do rei Salomão, mas ele a dispensa. Salomão manda chamar Mazaape, mas Abisaque o enfrenta e briga com o garanhão do pedaço. Abisaque diz umas poucas verdades ao marido safadão do pedaço. O morerengo do Salomão escuta umas verdades da loira invocada. Naamá aparece e manda Salomão cuidar de sua concubina grávida. Mazaape tenta se meter, mas as 2 invocadas mandam ela pegar o beco. A dama de vermelho encara as 2 amigas. Abisaque acaba dando um tapa na cara de Mazaape, que rola no chão. Naamá vem e passa a perna na ruiva assanhada, que cai ao chão. O rei Salomão fica assustada com as 2 Karate Kid da série. Opa, tenha calma, estou apenas brincando, tentando animar essa série. Mas a briga das 3 será um pouquinho menos. Mas com certeza Naamá e Abisaque irão colocar a ruiva assanhada em seu lugar. A ruiva avermelhada ficará revoltada. Mas quem merece uma boa surra mesmo? É o próprio Salomão, o mulherengo do pedaço. Porém, de acordo com a Bíblia, Salomão é um pouco mais mulherengo do que a Record apresenta. Salomão, apesar de ser sábio e inteligente, ele era um homem muito virado para as mulheres. Essa paixão da carne por mulheres faz Salomão se afastar do Senhor Deus aos poucos, como revelou o anjo Micael. Na sala do trono, o rei Salomão é um monarca sábio, inteligente e surpreendente em palavras. Mas Salomão tinha um grande defeito. Salomão era um morerengo de primeira classe, para se dizer. Apesar da sabedoria de Deus, Salomão se rende às paixões das mulheres. Salomão deixa a sabedoria de lado para se deitar com as mulheres estrangeiras. Com o tempo, o rei Salomão acaba fazendo a vontade das mulheres, em vez da vontade de Deus. Salomão abandona o caminho de Deus e se torna um idólatra. Tudo isso porque Salomão começa a fazer a vontade das mulheres estrangeiras para adorar os outros ídolos. Com esse grande erro, começa a decadência de Salomão. Tudo que estava dando certo começa a se destruir na vida do rei Salomão. Salomão começa a pagar muito caro por sua idolatria e se afastar de Deus. E nessa hora que Salomão vai precisar da ajuda de Naamá, senão o rei de Israel vai acabar perdendo tudo que tem em sua vida. O certo era Salomão perder tudo, mas pela misericórdia de Deus e pela oração de sua amada esposa Naamá, mas o Senhor Deus o responderá. Mas esses detalhes serão revelados somente nos próximos vídeos do nosso canal. Falando no nosso canal Resumo News, em breve vamos ter mais histórias bíblicas.
contando a história com imagem de alta qualidade para você assistir. Rezon deseja se vingar de Salomão e tenta recuperar sua amada Adara, quer dizer, Namar. Rezon, na verdade, na série Reis, está confundindo seus pensamentos ao pensar em Namar e na sua amada Adara, que a perdeu. Rezon deseja guerrear contra os homens de Salomão para diminuir a sua dor em perder Adara e seu filho, pois a princesa de Zobá estava grávida de Rezon e os dois pretendiam fugir. A invasão dos valentes de Davi mudou o destino de Adara, que morreu. Vale dizer aqui que Namá e seu filho Roboão estavam vários anos presos nas mãos do cabelo assanhado do Rezon. O bandido ainda tentou seduzir a primeira esposa do rei Salomão. Isso porque Rezon não consegue tirar sua Adara da cabeça. Namá e Abisag questionam o que o rei Salomão fará com a filha traidora do faraó. Enquanto isso, Nebsete, com a sua tropa de elite das meninas egípcias, comentam que as esposas descobriram. Mas Aabe comenta com as outras edomitas que o plano de Nebsete caiu por água abaixo. As edomitas, as damas de vermelho do pedaço, riam da cara das egípcias. Nebsete e suas servas, de longe, ficam revoltadas com a risada das edomitas. Nebsete comenta o que o rei Salomão vai fazer com ela quando descobrir tudo. Antes de continuar, se inscreva no nosso canal Resumo News, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Salomão manda chamar Nebsete e as outras esposas tiram ondas com a rainha em apuros. Antes de chegar Salomão, Nebsete enfrenta o olhar acusador das esposas, principalmente de Abisag e de Namar, que colocou a esposa egípcia em seu lugar. Salomão passa na cara da egípcia toda a traição e falsidade da esposa que veio do Egito. Salomão está pagando um alto preço por se casar com uma estrangeira. Casamento com a filha do faraó lhe custou a vida de sua mãe e a perda de Agite. Desesperada, Nebsete implora perdão ao marido arrasado e decepcionado com a esposa. Salomão fica sem saber o que fazer numa situação dessa ou mandar Nebsete de volta ao Egito. Nebsete implora que não deseja voltar para o Egito, pois perdeu seu pai, seu irmão e quem está no trono não é de sua família. O rei Salomão humilha a esposa egípcia e avisa que Nebsete vai para a casa dela que ele acabou de construir. Salomão avisa também que ela ficará isolada lá e ele não terá mais nada com a rainha até decidir o que fazer mais. Nebsete se apavora com a decisão de Salomão, pois ela pode aparecer grávida. Nos últimos meses, Nebsete não teve nada com o rei, e como vai dizer que Salomão é o pai da criança? Salomão esteve em Tabal e ela no Egito para ver o seu irmão nas últimas. Para piorar, Nebsete se deitou com um bandido do faraó Sisaque, que ainda chegou a passar pressão ao dizer que a família dela não está mais no trono. Em seu palácio, Salomão pede perdão a Namar, e os dois pobinhos do pedaço tentam se acertar. Namar e Salomão conversam e percebem que o destino aprontou com eles, e o filho Roboão acabou sendo afetado. Enquanto isso, Nebsete está revoltada em sua casa, e que tudo deu errado para ela. Agora perdeu Salomão de vez de sua vida, se lembra Nebsete, amargurada. As suas servas tentam consolar a egípcia, amargurada da vida. Quase toda a tropa de elite de Nebsete a consolou, pois a egípcia Amite foi comer tudo, que chegou para a rainha desprezada do pedaço. Após conversar com Namar, Salomão tenta mais uma vez se aproximar de seu filho Roboão, mas Roboão fala palavras duras com o pai e sai do local. Salomão então incentiva que Namar conte toda a história de Israel para ele, para Roboão mudar os seus pensamentos. O povo fica encantado com a beleza do templo, revestido de ouro puríssimo. Os israelitas ficam admirados com a estrutura da casa do Senhor. O Senhor Deus Todo-Poderoso impede que o exército do bandido do Rezon chegue em Israel. Rezon fica revoltado que está dando tudo errado. O bandido do Rezon percebe que uma força poderosa dos céus
atrapalha os seus planos de seguir em frente. Enquanto que em Edom, o rei Haddad também deseja se vingar do rei Salomão. Haddad afirma que deseja a mina de cobre do rei Salomão, pois elas estão em suas terras e é seu por direito. Não sabe Haddad que o rei Salomão ordenou Joiada uma segurança maior para suas minas. Alguém avisa ao rei Haddad que Israel aumentou a quantidade de homens nas minas do rei Salomão por segurança. Haddad percebe que Salomão é mais esperto do que ele imagina. Rezon volta para o seu reino em Damasco, mas avisa que vai voltar para acertar as contas com Salomão. Rezon planeja também sequestrar novamente Naamá. Omar fica preocupado e imagina em avisar o rei Salomão o quanto antes. Nebsete procura o rei Salomão para conversarem, mas o filho de Davi é bem rude com a filha do faraó. Salomão diz que Nebsete deve se conformar de estar pelo menos viva. Todo aquele plano foi maldade demais para ele, pensa Salomão. Salomão diz que Nebsete foi uma inimiga infiltrada no palácio para ele esse tempo todo e duvida que ela realmente o ama. Nebsete revela que o ama de verdade, mas foi obrigada pelo seu pai a aceitar o plano. Nebsete avisa que o seu irmão, o faraó Pesunés, também não apoiou o plano de Siamu e Rezon. A filha do faraó confessa também que foi vítima da armação. Salomão fica em dúvidas na nova história de Nebsete. O rei Salomão recebe mais esposas dos reis, que o acertaram em uma nova aliança. As filhas do rei Abares chegam em Jerusalém, e elas são enviadas para o harém. Naamá, Abisaque, Mazaate e Nebsete não gostam de saber que chegaram mais esposas. As filhas do rei Abares e dos outros reis entram no harém e ficam admiradas com o local já está lotado de tanta mulherada. Naamá e Abisaque conclui que elas devem se acostumar com a nova realidade do marido governante. O ciúme opera entre as esposas do rei Salomão. Jeroboão age indiferente com Axira, que demonstra não confiar mais na esposa. Axira fica triste com a dureza do coração de Jeroboão. Jeroboão joga na cara da esposa que não confia mais nela. Axira acaba chorando com essa nova situação. Na sala do trono, o rei Salomão ordena que aumente os servos para cuidar de seus cavalos enviados pelo rei Abares. Salomão ordena que aumente a quantidade de todos os animais. O rei deseja fazer grandes negócios com animais em grande quantidade. Joiada é questionado pelo rei de Israel sobre a segurança de suas minas. O filho de Benaia avisa que a segurança foi aumentada e a mina está em segurança. Salomão recebe visita de reis e príncipes de outras nações. Os monarcas trazem mais ouro e prata em troca da sabedoria do rei de Israel. Alguns dos reis oferecem mais mulheres em troca de aliança. O rei Salomão ordena que o servo leve as concubinas para o seu harém. O servo avisa que o harém está ficando pequeno para tanta mulher. O rei Salomão manda Adonirão aumentar novamente o local para o conforto de suas mulheres. Naamá e Abisaque observam mais mulheres chegando ao harém, mas Aabe e Nebsete percebem que estão perdendo mais espaço com o rei Salomão. Quimá se mostra feliz com Deane e seu filho Ben-Simei. Deane conversa com Axira para ter paciência com Jeroboão, pois ele não vai esquecer tão cedo o que aconteceu. Axira abraça a amiga e agradece o apoio. Após vários meses, o faraó Sisaque, sem saber de notícia de Nebsete, ele toma atitude. Sisaque ordena que mandem uma mensagem secreta para Nebsete. A filha do faraó Siamu recebe a mensagem inusitada de Sisaque. Nebsete fica apreensiva com a mensagem de ameaça do rei Sisaque. O rei Salomão descobre que o rei Rezon deseja atacar Israel. Salomão percebe que Rezon deseja vingança, mas o filho de Davi o entrega nas mãos do Senhor Deus. Salomão ordena que Joiada fique atento nas fronteiras de Israel sobre o aparecimento de qualquer exército inimigo.
Vale dizer aqui que mesmo Rezon seja um inimigo de Israel, o Senhor Deus prometeu ao rei Davi uma época de paz para o reinado de seu filho. Os inimigos tentaram abrir uma guerra contra Salomão, mas a mão de Deus vai barrar os adversários do filho de Davi. O Senhor Deus praticamente protege a sua casa, até o rei Salomão estar bem com o Senhor. Jonatas, o levita, avista Miste e manda a egípcia deixar o templo. Jonatas explica que ela não pode aparecer assim no templo. O templo é local de adoração e louvor, mas não de outras coisas, avisa o levita em apuros. A Jafé observa os dois em conversa. Jonatas a pega pela mão e a leva para fora do templo. A Miste, a Magaria assanhada do Egito, avisa que ali fora podem se beijarem. Jonatas fica sem jeito com a proposta da egípcia apimentada do pedaço. A Miste tenta beijar o levita, que se balança para beijá-la. Os dois acabam se beijando novamente às escondidas. Joiada lidera um batalhão de soldados para saber como estão as redondezas em Israel. Rezon avista os homens de Salomão vigiando o território de Salomão. Rezon percebe que o rei Salomão está esperto demais e ele deve armar um novo plano. Joiada vai até a mina, observa que deve organizar o local novamente. Joiada leva uma carga de cobre para Jerusalém, mas os saqueadores de Rezon aparecem. Eles atacam a carga preciosa, mas os homens de Salomão conseguem vencer os homens de Rezon. O bandido do Rezon fica revoltado com essa derrota. Rezon avisa ao rei Haddad que o plano deles deu errado novamente. Com esse ataque, Joiada manda mais soldados para a segurança das minas. Ao saber do ataque dos zeladores de estrada, o rei Salomão envia mais tropas de soldado para as minas e outros locais. O rei Salomão ordena mais homens para o seu exército e preparem mais jovens guerreiros para novos desafios em Israel. Salomão ordena segurança total em suas terras de Israel. O rei Salomão pede ajuda ao Senhor Deus para ser com seus homens, para lhe proteger de malfeitores no caminho. Enquanto isso, no templo de Jerusalém, o local santo recebe israelitas de todo lugar para sacrificar e adorar o Senhor de Israel. Salomão agradece ao Senhor pela maravilha que ficou o templo, a casa de Deus. Os sacerdotes e os levitas repassam ao rei Salomão que está tudo em ordem no templo. O rei Salomão chega para conversar com Naamã e seu filho em um banquete especial para os três. Abisaque ajudou o rei Salomão a preparar tudo. Os últimos capítulos da 9ª temporada, a sucessão da série Reis, vai até o dia 17 de novembro, numa sexta-feira. No dia 20, está de volta Jezabel, a rainha cobra cascavel do pedaço. A rainha Jezabel deseja perseguir o profeta Elias, mas o poder de Deus é maior. Na nova série A Rainha da Pérsia, conta novamente a história da rainha Esté em uma terceira versão. A Rainha da Pérsia será exibida após a reprise de Jezabel. A história da Rainha Esté já foi produzida pela Rede Record em 2 oportunidades. Em 1998 foi produzida a história de Esté com Daniela Camargo no papel principal. Em 2010, a Rainha Esté foi vivida por Gabriela Duro. Em 1997, a Record produziu também a minissérie O Desafio de Elias, valorizando o profeta Elias como personagem principal na produção bíblica. Na reprise da macrosérie bíblica, a vilã Mó da Jezabel é a personagem principal. O último capítulo de Reis, a Sucessão, acontece no dia 17 de novembro, quando termina a 9ª temporada. A 10ª temporada da série, nomeada de Reis, a Decadência, acontece somente em 2024, após a reprise de Jezabel e a exibição da série inédita A Rainha da Pérsia. Se inscreva no nosso canal Resumo News, compartilhem esse vídeo. Obrigado e até mais!